Alô, boa tarde, meus alunos. Vamos continuar a nossa parte de inferência falando dos intervalos de confiança, né? Hoje nós começamos, vamos dizer assim, a perscrutar a população, né? Na verdade, a gente, quando vai fazer algum estudo de uma população, né, evidentemente a gente precisa entender como funcionam as diversas características que nós pretendemos estudar, né? Uma delas é ter ideia de como são esses parâmetros populacionais, tá? Então, nós já vimos como fazer estimativas, né? E vamos, então, hoje falar dos intervalos de confiança especificamente, ou seja, já que uma estimativa de um valor apenas, ela tende a não coincidir com a realidade, né? É natural, mas a gente oferece, então, um intervalo para que a gente diga que a realidade está dentro desse intervalo com uma determinada confiança, ou seja, com uma precisão nessa explanação, né? Bom, então, existem basicamente dois métodos, então, para a estimação de parâmetros, né? Esses métodos são chamados de estimação pontual, quer dizer, a gente fornece um valor, e a estimação por intervalos, que é a estimação de um conjunto de valores que deve, com uma determinada condição, conter o valor real, né, preciso da população, embora a gente nunca vá saber exatamente qual ele é nessa situação de você estar inferindo, né, esse valor. Então, o primeiro conceito básico aí é o do método, né, de estimação que vai utilizar, né, a estimação pontual. Então, é o método que utiliza o valor da estatística amostral, no caso, né, como sendo a estimativa do parâmetro, ou seja, o valor da estatística é tomado como a estimativa do valor populacional, no caso, do parâmetro. Isso é necessariamente, né, existe um conceito aí de um erro, né? Esse erro é chamado erro amostral, né? Ele é o desvio, né, da estimativa para o valor real do parâmetro. Então a gente diz que esse que é o erro, né, aqui é o valor do estimador menos o valor real do parâmetro, ok? Esse valor real a gente não sabe qual é. Então esse erro também a gente não sabe exatamente quanto ele é. Mas a gente então tem de controlar esse erro amostral de tal maneira que ele não haja probabilidade dele exceder uma determinada quantidade, se é um erro muito grande, para aquilo que a gente precisa, né, em função da precisão que a gente queira. Bem, então a estimativa por intervalos, né, ela, ao contrário disso, ela é um método de estimação. É um método de estimação que oferece um intervalo de valores, né, possíveis para esse parâmetro populacional, tá? Então, o intervalo de confiança é o intervalo construído em torno do estimador amostral, né, com um nível de confiança pré-especificado, né? A gente, antes de construir o intervalo, a gente tem que fixar qual é a confiança que a gente quer nessa estimativa, né? Então, esse intervalo ele deve conter o parâmetro populacional de interesse, né, com probabilidade igual a esse nível de confiança, né? Bom, de uma forma geral, né, a apresentação geral do intervalo de confiança é dada dessa forma. É uma estimativa que tira-se da amostra, né, mais ou menos uma margem de erro. O que é essa margem de erro? É o quanto você vai colocar abaixo e acima dessa estimativa para você criar, então, um intervalo, ok? A margem de erro também a gente costuma reduzir com a letra E maiúscula, então também é possível escrever dessa forma, tá? Bom, para construir, né, para construir esse intervalo de confiança, é preciso que a gente estabeleça antes esse nível de confiança que a gente quer, né? E essa tarefa não é uma tarefa do estatístico especificamente, né? Ela é de quem está pesquisando. O pesquisador
deve saber qual a confiança que ele deseja nessas estimativas. Evidentemente, o estatístico pode colaborar no sentido de informar como é que seria essa possibilidade de confiança, etc. Mas, em princípio, a decisão final deve ser do pesquisador. Afinal de contas, o trabalho de pesquisa, né, o responsável pela pesquisa é ele, e não o estatístico em si, né? Ok? Bem, nessa concepção do intervalo de confiança, então esse nível de confiança, usualmente a gente representa pela forma, né, 1 menos alfa. Né? A gente já tinha falado nesse alfa anteriormente, né, e agora a gente vai retomá-lo. Né? Então, o nível de confiança então, é a probabilidade de que o verdadeiro valor do parâmetro, né, esteja incluído nesse intervalo que a gente está oferecendo. Né? Bom, o complemento desse 1 menos alfa, que é o próprio alfa, a gente chama isso de risco da estimação por intervalo. Né? Esse risco é a probabilidade de que o verdadeiro valor do parâmetro não esteja incluído nesse intervalo oferecido, tá? Como se ele caísse fora do intervalo, né? Tanto ou para o lado ou para o lado dos valores menores ou para o lado dos valores maiores, né, desse intervalo. Alguns autores utilizam a terminologia nível de significância para esse alfa, tá? Para esse risco do intervalo de confiança não conter o parâmetro estimado. Tá? Essa prática a gente deve evitar, né? Uma vez que o termo significância ele está intimamente comprometido com um outro método, né, da inferência estatística, cuja essência constitutiva, a essência ôntica dele, né, está ligada a outra técnica e a outra finalidade estatística, e não a finalidade de gerar um intervalo, de estimar por intervalos. Né? Okay? É a próxima técnica que a gente vai ver depois do encerramento desse tópico de intervalo de confiança. Se o nível de significância, se o nível de confiança for de 0,95, a gente costuma chamar em percentual de 95%, o risco de estimação é exatamente o complemento para 1, ou seja, 0,05 ou 5%. Tá? Quando a gente trabalha com intervalo de confiança, costuma-se só usar esse conceito de nível de confiança. Tá? Na prática, a gente costuma trabalhar com 3 níveis, né? É mais usual a gente usar um desses 3 níveis. Ou a gente trabalha 90%, ou o que é mais costume a gente encontrar, o de 95%, e quando a gente quer vamos dizer assim, uma confiança maior, a gente usualmente trabalha com 99%. Né? Trabalhar com 100% na estimativa não é o caso, porque para ter 100% de confiança você tinha que saber exatamente o valor do parâmetro, aí não precisava intervalo para você estimá-lo. Né? Ok? Então, o mais usual é trabalhar com 95%. Bom, de uma forma, então, geral, uma formulação geral para um intervalo de confiança, né, para um parâmetro qualquer, um parâmetro genérico aí, né, a gente pode, então, dizer que o parâmetro a estimar seria um θ qualquer, né, um parâmetro qualquer, e a um nível de significância de 1 menos alfa. Ok? Bom, aí vem 2 situações. Uma delas é quando a gente conhece o erro padrão do estimador, né? Ou seja, aquele desvio padrão daquele parâmetro, considerada todas as amostras possíveis daquele mesmo tamanho daquela população. Tá? Então, quando você conhece esse erro padrão, ou seja, o desvio padrão desses estimadores, né, você então vai usar a seguinte formulação. O intervalo de confiança tem um limite inferior, que é o valor, né, do parâmetro que você quer estimado, né, e menos um Z alfa sobre 2 sobre vezes o erro padrão. Ou seja, na verdade, você calcula o valor na amostra do estimador
E a partir desse valor, você subtrai uma determinada quantidade e soma essa mesma quantidade. Essa quantidade vai te dar o seguinte: daquele estimador até o lado de baixo, né, o mínimo valor, você tem que subtrair essa quantidade. Então, essa quantidade, né, esse Z sigma estimador do estimador, o erro padrão do estimador esse Z, quantos erros padrões do estimador eu tenho que colocar abaixo daquele que eu vi na amostra e, evidentemente, quanto eu vou colocar acima para encontrar o limite superior do intervalo. Então é sempre assim, é o valor do estimador menos uma quantidade de erros padrões do estimador e o estimador mais uma quantidade de erros padrões do estimador. Evidentemente, essa quantidade é a mesma, né? Essa quantidade é que vai estar ligada ao nível de confiança, aquele 1 menos alfa lá. Okay? E se você não conhece esse erro padrão do estimador, você vai usar, ao invés da estatística Z, né, eu vou usar uma outra estatística, porque eu não conheço o estimador, o erro padrão, então eu vou ter que usar a variância da amostra para estimá-lo, né? Conforme a gente já viu como é que se estima a variância e o desvio padrão populacional a partir da amostra. Então, quando eu fizer isso, eu vou então entrar dentro de uma necessidade de usar a tal distribuição T de Student, porque ela trabalha com erros padrões desconhecidos, quer dizer, as variâncias desconhecidas e os desvios padrões, ou o erro padrão do estimador desconhecido. Tá? Não é só para quando a gente trabalha com pequena amostra, mas também quando a gente não conhece o erro padrão populacional do estimador, ok? Então tem essas duas coisas. A formulação é a mesma, só muda a distribuição normal para a distribuição T de Student. Tá? Bem, e de uma forma geral também, para os níveis de significância, para os níveis de confiança usuais que a gente tem, 90%, 95%, 99%, né, essas formulações vão ficar da seguinte forma. Né? Conhecendo o erro padrão do estimador, então eu vou usar o Z, né, alfa sobre 2, que é o que falta para 1, né, dividido ao meio, né, ou seja, 0, se é 90%, 0,90, né, 90% vai ser 0,90 de probabilidade dentro do intervalo. Fora dele eu tenho 10, né, 0,10 dividido 0,05 para um lado e 0,05 para o outro. Então está aqui 0,10 por 2 e 0,05 por outro. Esse Z que faz isso é 1,645, né, o valor dele, ou seja, eu tenho que diminuir ao valor da estatística encontrada na amostra 1,645 erros padrões do estimador, tá? Para chegar ao limite inferior do intervalo de confiança. E para o intervalo de confiança, e para o limite superior do intervalo de confiança, eu tenho que somar ao valor da estatística 1,645 erros padrões do estimador para então alcançar o limite superior do intervalo. Tá? Isso se eu conheço o erro padrão da estatística, ou seja, do estimador. Okay? Se por acaso eu não conheço, eu vou ter que estimá-lo, aí eu tenho que usar a distribuição T. Né? Então vai ser a mesma coisa, o T vai ser a quantidade de erros padrões que eu tenho que somar e subtrair ao valor encontrado do estimador na amostra. Né? Só que esse T índice 0,05, né, para 10%, esse T a gente não sabe porque vai depender do tamanho da amostra, porque os graus de liberdade são fundamentais para encontrar isso, ok? Bem, se for a 95%,
esses valores vão ser 1,96 desvios padrões, erros padrões do estimador, para baixo e para cima. E se eu desconhecer a variância do estimador, né, eu vou ter que usar a distribuição T. Agora, como é 95%, seria aqui metade de 0,05, 0,025. Né? E isso também a gente não sabe, porque isso depende do tamanho da amostra, que é essa quantidade de graus de liberdade. Tá? Aí a gente consulta a tabela, etc., e acha exatamente esse valor do T. Bom, a 99%, eu vou ter que trabalhar, então, com 2,576 erros padrões do estimador, tanto para baixo quanto para cima, né, para definir o intervalo. E a mesma coisa para o T, né, vai ser um T para essa parte, para 5,5% para cima, né, 0,005, com os graus de liberdade específicos do tamanho da amostra. Tá? Então, com isso, eu consigo construir os graus de liberdade. Né? E abrir os intervalos, né, com essa quantidade de erros padrões para baixo e para cima do valor encontrado do estimador na amostra. Tá bom? Eu vou dar uma suspendida aqui e vou continuar no vídeo seguinte. Dá licença.